Disseram que ela só servia para limpar a oficina, até ela consertar o motor do carro do chefe. O sol já nascia forte sobre Campina Grande quando Jéssica Almeida empurrou o portão da oficina Torque Rápido. Aos 24 anos, carregava consigo uma história que poucos conheciam e um sonho que guardava no coração como um tesouro secreto. Suas mãos, apesar de jovens, já mostravam os calos do trabalho árduo e seus olhos brilhavam com uma determinação que contrastava com o ambiente onde era constantemente subestimada. A oficina Torque Rápido era conhecida na cidade como um dos melhores lugares para consertar carros, especialmente os modelos mais antigos que exigiam um toque especial. O proprietário, Sr. Mauro Santos, um homem de 55 anos com bigode grisalho e jeito rígido, havia construído sua reputação ao longo de décadas de trabalho duro. Para ele, a oficina era mais que um negócio. Era seu legado, seu orgulho, o resultado de anos de suor e dedicação. Jéssica entrou num ambiente já familiar, onde o cheiro de óleo e graxa se misturava com o som metálico das ferramentas. Ali, entre carros desmontados e peças espalhadas, ela encontrava uma estranha paz. Enquanto pegava a vassoura para começar mais um dia de trabalho, observava os mecânicos chegando um a um. Roberto, o mais experiente, com seus 40 anos e mãos que pareciam conhecer cada parafuso. Carlos, jovem e arrogante, sempre pronto para fazer uma piada. E Antônio, o veterano silencioso que trabalhava com precisão cirúrgica. Para todos eles, Jéssica era simplesmente a moça da limpeza. Ninguém se importava em saber que ela havia crescido numa família de mecânicos, que desde criança observava seu pai e irmãos trabalharem em carros, que durante anos havia estudado manuais técnicos, escondida em seu quarto. Ninguém imaginava que por trás daquela jovem que varria o chão havia uma paixão ardente por motores e um conhecimento que surpreenderia a todos. A rotina era sempre a mesma. Chegar cedo, limpar as ferramentas, varrer o chão, organizar as peças. Enquanto fazia isso, Jéssica observava cada movimento dos mecânicos, cada técnica, cada solução criativa para problemas complexos. Seu coração acelerava quando via um motor sendo desmontado, quando ouvia o ronco perfeito de um carro bem ajustado. Era como se cada barulho, cada movimento falasse diretamente com sua alma. Os colegas de trabalho, porém, não perdiam a oportunidade de lembrá-la do seu lugar. Carlos, especialmente, tinha o hábito de fazer comentários maldosos. «Ô Jéssica, não esquece de limpar bem essa ferramenta, hein? É só isso que você sabe fazer mesmo». Roberto, embora não fosse cruel, também mantinha uma postura condescendente, sempre tratando-a como se ela não entendesse nada do que acontecia ao redor. O dia começou como qualquer outro na oficina Torque Rápido, mas para Jéssica havia algo diferente no ar. Enquanto organizava as ferramentas na bancada, seus pensamentos voavam para longe daquele ambiente onde se sentia constantemente diminuída. Lembrava-se da época em que ainda morava com a família, quando seu pai, seu João, um mecânico aposentado, costumava trabalhar em casa nos finais de semana. Desde pequena, Jéssica demonstrava uma curiosidade insaciável por tudo que envolvia motores. Enquanto outras crianças brincavam com bonecas, ela ficava hipnotizada, observando seu pai desmontar carburadores, trocar óleo, ajustar freios. Suas mãos pequenas sempre queriam ajudar, e seu João, inicialmente relutante, acabou percebendo que a filha tinha um talento natural para a mecânica. «Filha, você tem um dom», ele costumava dizer, «mas o mundo lá fora não vai facilitar as coisas para você». Essas palavras ecoavam em sua mente sempre que enfrentava o preconceito na oficina. Seu pai havia morrido 2 anos atrás, e com ele se foi também o único lugar onde Jéssica podia expressar livremente sua paixão pelos motores. A necessidade de sustentar a mãe doente a havia levado para a oficina Torque Rápido.
Mesmo sabendo que seria contratada apenas para serviços de limpeza, Jéssica aceitou o emprego com a esperança secreta de que um dia poderia mostrar do que era capaz. Todos os dias, enquanto limpava, observava atentamente cada procedimento, cada técnica, cada segredo dos mecânicos experientes. À noite, em casa, Jéssica estudava. Tinha uma pequena biblioteca de manuais técnicos que havia herdado do pai e passava horas lendo sobre sistemas de injeção eletrônica, transmissões automáticas, diagnósticos de falhas. Sua mãe, Dona Maria, apesar de não entender muito sobre carros, sempre apoiava a filha. Você é inteligente, minha filha. Um dia, sua hora vai chegar. Na oficina, porém, ninguém suspeitava da extensão do conhecimento de Jéssica. Quando os mecânicos discutiam problemas complexos, ela ficava ali por perto, fingindo limpar, mas, na verdade, absorvendo cada palavra, cada detalhe técnico. Várias vezes tinha vontade de sugerir uma solução, mas o medo da rejeição e das piadas cruéis a mantinha em silêncio. Roberto estava trabalhando num Civic que apresentava um problema estranho no sistema de arrefecimento. Há 3 dias, ele tentava identificar a causa do superaquecimento, mas não conseguia encontrar a solução. Jéssica, que observava discretamente, já havia identificado o problema. Provavelmente era a válvula termostática que estava travada. Queria tanto se aproximar e sugerir, mas sabia que seria ridicularizada. A manhã na oficina, torque rápido, transcorria com o ritmo habitual de sempre. Jéssica havia chegado mais cedo, como de costume, e já tinha organizado todas as ferramentas quando os mecânicos começaram a chegar. O ambiente se encheu rapidamente com o barulho característico dos motores sendo ligados, o eco metálico dos martelos e o zunido das furadeiras elétricas. Carlos, que sempre se considerava o mais esperto do grupo, estava trabalhando num Palio que apresentava problemas na embreagem. Suas mãos sujas de graxa manipulavam as peças com uma confiança que beirava a arrogância. De vez em quando, olhava para Jéssica e soltava comentários que ela fingia não ouvir. Ô Jéssica, quando terminar de varrer aí, dá uma limpada nessas peças aqui. É só isso que você sabe fazer mesmo, né? Roberto, o mais experiente do grupo, trabalhava concentrado num Corolla que havia chegado pela manhã. Embora não fosse cruel como Carlos, também tratava Jéssica com uma condescendência que doía mais que a agressividade direta. Sempre que ela se aproximava para limpar algo próximo ao seu trabalho, ele automaticamente cobria as peças com as mãos, como se ela pudesse causar algum dano apenas por estar ali. Antônio, o veterano silencioso, raramente falava com Jéssica. Não por maldade, mas por uma indiferença que a tornava praticamente invisível. Para ele, ela era apenas parte do cenário, como uma ferramenta ou uma bancada, útil, mas sem importância real no funcionamento da oficina. Sr. Mauro, o proprietário, mantinha uma postura profissional, mas distante. Jéssica era uma funcionária que cumpria sua função de limpeza de forma eficiente, e isso era tudo que importava para ele. Nunca havia se interessado em saber mais sobre ela, seus conhecimentos ou suas aspirações. Na cabeça dele, cada pessoa tinha seu lugar, e o lugar de Jéssica era com a vassoura na mão. Durante a hora do almoço, enquanto os mecânicos se reuniam para comer e conversar, Jéssica costumava ficar sozinha. Sentava-se num canto do pátio, comendo seu sanduíche simples, observando os carros ao redor. Cada veículo contava uma história, apresentava um desafio técnico diferente. Seus olhos percorriam os motores expostos, identificando problemas que os mecânicos às vezes levavam horas para descobrir. Um dia, Carlos estava lutando com um Fox que não conseguia manter a marcha lenta estável. Jéssica, observando de longe, percebeu que o problema não estava no carburador, como ele insistia, mas provavelmente no sensor de rotação. Reuniu coragem e se aproximou discretamente. Desculpa, Carlos, mas você já verificou o sensor de rotação? A resposta foi uma gargalhada cruel.
Ô Jéssica, você quer ensinar mecânica agora? Volta para sua vassoura que é melhor. Momentos como esse eram frequentes, e cada um deles plantava uma semente de determinação no coração de Jéssica. Ela sabia que um dia teria a oportunidade de mostrar do que era capaz, mas até lá precisava suportar a humilhação diária de ser tratada como alguém inferior, incapaz de compreender o trabalho que acontecia ao seu redor. Enquanto a tarde se estendia na oficina Torque Rápido, Jéssica continuava sua rotina de limpeza, mas sua mente trabalhava de forma completamente diferente. Cada movimento dos mecânicos, cada ferramenta utilizada, cada técnica empregada era observada e absorvida por ela com uma intensidade que ninguém suspeitava. Aos poucos, havia construído em sua mente um verdadeiro arsenal de conhecimentos técnicos. Roberto estava enfrentando dificuldades com um Gol que apresentava um barulho estranho no sistema de direção. Há 2 dias ele desmontava e montava peças, tentando identificar a origem do problema. Jéssica, observando discretamente enquanto limpava uma bancada próxima, já havia identificado que o ruído vinha da caixa de direção hidráulica, provavelmente por falta de fluido ou desgaste interno das vedações. O conhecimento de Jéssica não vinha apenas da observação na oficina. Todas as noites em casa, ela se dedicava ao estudo. Tinha uma rotina disciplinada. Depois do jantar, cuidava da mãe e então se trancava no quarto com os manuais técnicos que havia herdado do pai. Eram livros antigos, mas os princípios básicos da mecânica permanecem os mesmos, independente da idade do material. Além dos manuais, Jéssica havia desenvolvido uma rede de contatos online. Participava de fóruns especializados em mecânica, onde sempre usava um pseudônimo masculino para evitar preconceitos. Ali, discutia casos complexos, tirava dúvidas, compartilhava conhecimentos. Muitos dos participantes ficavam impressionados com a profundidade de seus conhecimentos técnicos. Sua memória era excepcional. Lembrava-se de cada detalhe dos carros que passavam pela oficina, de cada solução aplicada, de cada problema enfrentado. Quando chegava em casa, anotava tudo num caderno especial, criando uma espécie de diário técnico que se tornava cada vez mais valioso. Tinha registros de centenas de casos, soluções criativas, técnicas específicas para diferentes modelos de veículos. Carlos estava trabalhando num Civic que apresentava falhas na injeção eletrônica. O carro chegava a morrer no trânsito e o diagnóstico estava se mostrando difícil. Jéssica, observando os sintomas descritos pelo cliente e o comportamento do veículo, suspeitava que o problema estava no sensor de oxigênio, que provavelmente estava enviando informações incorretas para a central eletrônica. Antônio, o veterano silencioso, estava enfrentando um desafio com um Corsa que apresentava problemas na transmissão automática. Era um caso complexo que exigia conhecimentos especializados. Jéssica conhecia bem esse tipo de transmissão, pois havia estudado extensivamente sobre sistemas automáticos em seus livros técnicos. Sabia que o problema provavelmente estava relacionado ao conversor de torque ou às válvulas de controle hidráulico. A frustração de Jéssica crescia a cada dia. Tinha soluções para a maioria dos problemas que via na oficina, mas não podia expressá-las. Era como ter uma canção linda presa na garganta sem poder cantá-la. Seus conhecimentos permaneciam aprisionados pelo preconceito e pela desconfiança dos colegas. A segunda-feira chegou com uma energia estranha na oficina Torque Rápido. Desde cedo, parecia que tudo estava destinado a dar errado. Roberto havia chegado atrasado por problemas pessoais. Carlos estava irritado porque seu próprio carro havia quebrado no fim de semana. E Antônio parecia mais silencioso que o normal. Senhor. Mauro, por sua vez, estava visivelmente ansioso com a quantidade de trabalho acumulado. Jéssica chegou no horário de sempre, mas percebeu imediatamente que aquele não seria um dia comum. A oficina estava lotada de carros esperando reparo,
e havia uma pilha de ordens de serviço sobre a mesa de Sr. Mauro. Telefones tocavam constantemente, clientes ligavam cobrando prazos e a pressão estava no ar como uma nuvem pesada. O primeiro problema surgiu logo cedo. Roberto estava trabalhando num Civic que deveria ser entregue na segunda-feira, mas descobriu que precisava de uma peça específica que não tinha em estoque. Carlos, por sua vez, estava enfrentando dificuldades com um Corolla que apresentava um problema elétrico complexo, e cada tentativa de solução apenas complicava mais a situação. Antônio, geralmente o mais tranquilo, estava lutando com um Gol que havia chegado na sexta-feira anterior. O cliente havia insistido que o problema era simples, mas o carro apresentava múltiplas falhas que pareciam não ter conexão entre si. A cada hora que passava, o veterano mecânico ficava mais frustrado e sua tranquilidade habitual começava a dar lugar à impaciência. Sr. Mauro circulava pela oficina como um leão enjaulado. Cada telefonema trazia mais pressão, mais cobrança, mais urgência. Clientes importantes estavam esperando. Prazos estavam sendo perdidos e a reputação da oficina estava em jogo. Ele tentava coordenar o trabalho dos mecânicos, mas a situação estava saindo do controle. Jéssica observava tudo em silêncio, continuando seu trabalho de limpeza, mas internamente analisando cada problema que via. Roberto estava enfrentando dificuldades com um sistema de injeção eletrônica que ela já havia visto antes. Carlos estava perdido num emaranhado de fios que poderia ser solucionado com uma abordagem sistemática. Antônio estava lidando com um caso que exigia conhecimento sobre a interação entre diferentes sistemas do veículo. À medida que a manhã avançava, a situação se deteriorava. Um cliente chegou furioso porque seu carro não estava pronto no prazo prometido. Outro telefonou ameaçando cancelar o serviço se não fosse atendido imediatamente. Sr. Mauro estava começando a perder a paciência e os mecânicos sentiam a pressão aumentar a cada minuto. Roberto cometeu um erro que custou 2 horas de trabalho. Carlos, na pressa, danificou um componente eletrônico caro que precisou ser substituído. Antônio, frustrado, começou a desmontar peças desnecessariamente, complicando ainda mais o diagnóstico. Era como se todo o conhecimento e experiência da equipe tivesse sido temporariamente bloqueado pela pressão e pelo estresse. Era aproximadamente meio-dia quando o Sr. Mauro decidiu sair para almoçar. Depois de uma manhã particularmente estressante, ele precisava de um momento de pausa para reorganizar os pensamentos e talvez encontrar uma solução para o caos que havia se instalado na oficina. Pegou as chaves de seu BMW 320i, um veículo importado que era seu orgulho e alegria, e dirigiu-se ao estacionamento. O BMW era mais que um carro para Sr. Mauro. Era um símbolo de seu sucesso, uma prova tangível de que havia construído algo importante na vida. Comprado há 3 anos, o veículo estava sempre impecável, passava por revisões regulares e nunca havia apresentado problemas significativos. Era a extensão de sua personalidade, preciso, confiável, elegante. Quando girou a chave na ignição, o motor ligou normalmente. Sr. Mauro saiu do estacionamento com a tranquilidade de sempre, mas mal havia percorrido 100 metros quando sentiu algo estranho. O motor começou a falhar, fazendo um barulho que nunca havia escutado antes. Tentou acelerar, mas o carro respondia de forma irregular, como se estivesse engasgando. O pânico começou a se instalar quando o motor simplesmente morreu no meio da rua. Senhor, Mauro tentou dar partida várias vezes, mas o BMW não respondia. O painel mostrava algumas luzes de alerta que ele não sabia interpretar. Carros começaram a buzinar atrás dele e a situação se tornava cada vez mais embaraçosa. Sem outras opções, Sr. Mauro ligou para a oficina e pediu para que alguém fosse buscá-lo. Roberto saiu com o guincho e em pouco tempo o BMW estava de volta ao pátio da Torque Rápido. A ironia da situação não passou despercebida por ninguém.
O dono da oficina, com toda a sua experiência e conhecimento, estava com o carro quebrado bem na frente de seu próprio negócio. Roberto foi o primeiro a dar uma olhada no motor. Como o mais experiente, naturalmente assumiu a responsabilidade de diagnosticar o problema. Ligou o scanner de diagnóstico, verificou os sistemas básicos, testou algumas hipóteses. Depois de meia hora de trabalho, estava confuso. O problema não estava sendo fácil de identificar. Carlos se juntou ao diagnóstico, trazendo sua perspectiva mais jovem e algumas técnicas diferentes. Testou o sistema de combustível, verificou as conexões elétricas, analisou os sensores. Mais uma hora se passou e o BMW continuava sem dar sinais de vida. A frustração estava crescendo e Sr. Mauro começava a ficar visivelmente nervoso. Antônio, o veterano, também foi chamado para ajudar. 3 mecânicos experientes, com décadas de conhecimento combinado, estavam agora debruçados sobre o motor do BMW. Testaram teoria após teoria, desmontaram componentes, verificaram manuais técnicos. Nada funcionava. O motor permanecia morto, como se guardasse um segredo que eles não conseguiam decifrar. Sr. Mauro observava tudo com uma mistura de ansiedade e frustração. Sua oficina tinha a reputação de resolver qualquer problema, mas ali estava seu próprio carro, desafiando a competência de sua equipe. Clientes começaram a chegar para buscar seus veículos e a situação se tornava cada vez mais constrangedora. Jéssica observava toda a situação desenrolar-se com uma mistura de curiosidade técnica e oportunidade. Havia acompanhado discretamente cada passo do diagnóstico, cada tentativa dos mecânicos, cada teoria testada. Enquanto limpava uma bancada próxima, seus olhos treinados analisavam cada detalhe do BMW parado, cada ferramenta utilizada, cada expressão de frustração nos rostos dos colegas. Os mecânicos estavam claramente perdidos. Roberto, com toda a sua experiência, havia esgotado suas ideias convencionais. Carlos, apesar de sua confiança habitual, estava visivelmente irritado com a própria incapacidade de resolver o problema. Antônio, o veterano silencioso, continuava trabalhando metodicamente, mas sem sucesso aparente. Sr. Mauro caminhava de um lado para outro, olhando constantemente para o relógio. Clientes estavam chegando, telefonemas não paravam, e a situação estava se tornando um pesadelo operacional. Sua paciência, já testada pela manhã caótica, estava chegando ao limite. A reputação da oficina estava em jogo, e isso o preocupava profundamente. Jéssica, observando os sintomas que havia escutado e as tentativas de solução dos mecânicos, havia formulado uma hipótese. Pelos barulhos descritos por Sr. Mauro, pela forma como o motor havia parado, pelos testes já realizados, suspeitava que o problema estava relacionado à bomba de alta pressão do sistema de injeção direta. Era uma falha conhecida neste modelo específico de BMW, algo que havia lido em fóruns especializados. A bomba de alta pressão era um componente complexo do sistema de injeção direta, responsável por pressurizar o combustível antes de sua injeção nos cilindros. Quando falhava, os sintomas eram exatamente os que Sr. Mauro havia descrito: motor irregular, perda de potência até a parada completa. Era um problema que exigia conhecimento específico sobre motores BMW. Por quase 2 horas, Jéssica observou os mecânicos tentarem soluções que ela sabia que não funcionariam. Várias vezes, teve vontade de se aproximar e sugerir sua hipótese, mas o medo da rejeição a mantinha à distância. Lembrava-se de todas as vezes que havia tentado ajudar e fora ridicularizada, de todos os comentários cruéis sobre ficar no seu lugar. Mas conforme o tempo passava e a frustração geral aumentava, algo dentro de Jéssica começou a mudar. Não era apenas conhecimento técnico que a movia, mas uma necessidade profunda de provar seu valor, de mostrar que tinha algo importante a contribuir. O momento parecia perfeito, ou terrível, dependendo da perspectiva. Finalmente, reunindo toda a coragem que conseguiu encontrar,
Jéssica se aproximou do grupo. Seu coração batia forte, suas mãos tremiam ligeiramente, mas sua voz saiu firme e determinada. Senhor Mauro, eu gostaria de dar uma olhada no carro. Acho que posso ajudar. Dudu, o silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Os 3 mecânicos pararam o que estavam fazendo e olharam para ela como se tivesse dito algo completamente absurdo. Sr. Mauro, inicialmente surpreso, franziu o senho numa expressão de incredulidade. Era como se o tempo tivesse parado na oficina Torque Rápido. O silêncio na oficina era quase palpável. Carlos foi o primeiro a reagir, soltando uma gargalhada que ecoou pelo ambiente. Você está brincando, né, Jéssica? Nós 3 não conseguimos resolver e você acha que vai conseguir? Volta para sua vassoura. Roberto balançou a cabeça em desaprovação, enquanto Antônio simplesmente continuou olhando para ela com uma expressão incrédula. Sr. Mauro, inicialmente chocado com a audácia da proposta, estava prestes a dispensar Jéssica com uma resposta seca quando seu olhar encontrou o dela. Havia algo naqueles olhos que o fez hesitar. Uma confiança inabalável, uma determinação que contrastava completamente com a humildade que ela sempre demonstrava. Por um momento, ele se lembrou de sua própria juventude, quando também havia sido subestimado. Jéssica, disse Sr. Mauro, sua voz carregada de ceticismo. Você entende que este é um motor BMW? Não é um Gol ou um Corsa. É um sistema complexo, com tecnologia avançada. Você tem certeza de que quer se meter nisso? Havia um tom de advertência em sua voz, como se estivesse oferecendo uma última chance para ela recuar. Jéssica respirou fundo, sentindo o peso dos olhares sobre ela. Sabia que este era o momento decisivo de sua vida profissional. Ou provaria do que era capaz, ou seria eternamente lembrada como a moça da limpeza que teve a ousadia de se intrometer onde não devia. Eu tenho certeza, Sr. Mauro. Sei o que estou fazendo. Isso vai ser divertido, murmurou Carlos cruzando os braços. Vai ser um show de horror. Roberto suspirou pesadamente, claramente irritado com o que considerava uma perda de tempo. Antônio apenas observava, sua expressão neutra não revelando seus pensamentos. Sr. Mauro olhou para o relógio. Eram quase 3 horas da tarde. Clientes continuavam chegando e seu carro permanecia morto. A situação não poderia ficar pior. Talvez dar uma chance para Jéssica fosse apenas adiar o inevitável, mas ele estava ficando desesperado. Está bem, disse finalmente. Você tem 15 minutos, mas não toque em nada sem minha permissão. Jéssica se aproximou do BMW com uma confiança que surpreendeu a todos. Suas mãos, que há pouco tempo seguravam uma vassoura, agora se moviam com a precisão de um cirurgião. Primeiro, ela ouviu atentamente o motor durante uma tentativa de partida. Seus ouvidos, treinados, captando nuances que os outros haviam perdido. Em seguida, verificou rapidamente os códigos de erro no scanner, não apenas lendo os números como os mecânicos haviam feito, mas interpretando-os dentro do contexto específico daquele modelo de BMW. Seus dedos dançaram sobre o painel de instrumentos, verificando informações que os outros haviam ignorado. O problema não está no sistema de ignição nem no combustível básico, ela disse, sua voz clara e confiante. Pelos sintomas e pelos códigos, suspeito que seja a bomba de alta pressão do sistema de injeção direta. É uma falha conhecida neste modelo, especialmente com essa quilometragem. Os mecânicos trocaram olhares céticos, mas algo na forma como Jéssica falava os fez prestar atenção. Não eram palavras decoradas ou chutes aleatórios. Era conhecimento técnico sólido, expresso com uma precisão que impressionava. Jéssica moveu-se ao redor do BMW com uma fluidez que deixou todos em silêncio. Suas mãos, que pareciam conhecer cada centímetro do motor, localizaram rapidamente os componentes que precisava verificar. Pediu algumas ferramentas específicas e Sr. Mauro, quase hipnotizado pela confiança dela, as forneceu sem questionar.
Primeiro, ela desconectou cuidadosamente o sensor de pressão do raio de combustível. Em seguida, usando um manômetro específico, testou a pressão do sistema de injeção direta. Os números no mostrador confirmaram sua suspeita. A pressão estava muito abaixo do especificado para aquele motor. A bomba de alta pressão está falhando, ela explicou, sua voz calma, mas cheia de autoridade. Não é um problema no sistema de combustível básico, por isso os testes convencionais não detectaram. Esta bomba é específica para motores com injeção direta e, quando falha, os sintomas são exatamente os que o senhor descreveu. Carlos, que havia passado de zombaria para curiosidade, se aproximou para observar melhor. Mas, como você sabe disso? Nunca vi você trabalhando com motores BMW antes. Sua voz ainda carregava ceticismo, mas havia uma nota de respeito que não estava lá antes. Jéssica não respondeu imediatamente. Estava concentrada em desmontar cuidadosamente a bomba de alta pressão, um procedimento que exigia precisão milimétrica. Cada movimento era calculado, cada ferramenta utilizada com o conhecimento de alguém que havia estudado exaustivamente aquele sistema específico. Quando finalmente removeu a bomba, o problema se tornou visível para todos. O componente interno estava claramente danificado, com sinais de desgaste que confirmavam o diagnóstico de Jéssica. Roberto, que havia lutado com o problema por horas, balançou a cabeça em admiração silenciosa. Incrível! Murmurou Antônio, quebrando seu silêncio habitual. Como você soube onde procurar? Sua pergunta carregava genuína curiosidade, sem o tom condescendente que Jéssica estava acostumada a ouvir. Jéssica finalmente levantou os olhos do motor. Eu estudo, disse simplesmente. Sempre estudei. Desde pequena, observando meu pai trabalhar, depois lendo manuais, participando de fóruns técnicos, aprendendo sobre cada modelo, cada sistema. Vocês nunca perguntaram, mas eu sei muito sobre carros. Sr. Mauro, que havia observado tudo em silêncio, se aproximou. Sua expressão havia mudado completamente. Onde antes havia ceticismo, agora havia admiração e talvez um pouco de vergonha. Jéssica, você realmente entende do que está fazendo? Por que nunca disse nada? Eu tentei, ela respondeu, suas palavras carregadas de uma dor contida. Várias vezes tentei sugerir soluções, mas sempre fui ignorada ou ridicularizada. Vocês me viam apenas como a moça da limpeza, e eu aprendi a ficar no meu lugar. O silêncio que se seguiu foi diferente dos anteriores. Não era mais de descrença ou zombaria, mas de reflexão e talvez constrangimento. Carlos baixou os olhos, lembrando-se de todas as vezes que havia feito piadas cruéis. Roberto suspirou pesadamente, percebendo quantas oportunidades de aprender havia perdido. Antônio continuava observando Jéssica com uma admiração crescente. Você tem a peça para substituir? Perguntou o Sr. Mauro, sua voz agora carregada de respeito. Jéssica balançou a cabeça negativamente. Essa peça específica precisa ser encomendada, mas posso fazer um reparo temporário que vai permitir que o carro funcione até a peça chegar. É uma técnica que aprendi num fórum alemão. Sem esperar resposta, Jéssica começou a trabalhar na solução temporária. Suas mãos se moviam com uma precisão impressionante, aplicando uma técnica de reparo que nenhum dos mecânicos conhecia. Em 15 minutos, havia transformado uma bomba quebrada numa peça funcional o suficiente para fazer o motor trabalhar. Podem tentar ligar agora, ela disse, limpando as mãos num pano. Sr. Mauro girou a chave com o coração acelerado, e o motor BMW rugiu de volta à vida, funcionando perfeitamente. O som do motor bem ajustado ecoou pela oficina como uma sinfonia de vitória. Carlos foi o primeiro a quebrar o silêncio. Cara, isso foi incrível. Sua voz estava cheia de admiração genuína. Toda a arrogância anterior havia desaparecido. Roberto se aproximou de Jéssica, estendendo a mão. Desculpa, Jéssica. Eu estava completamente errado sobre você.
O som do motor BMW funcionando perfeitamente ecoava pela oficina como um hino de vitória. Mas para Jéssica, a verdadeira vitória estava nos olhares de respeito ao seu redor. Pela primeira vez em 2 anos trabalhando na Torque Rápido, ela não era mais invisível. Era vista, reconhecida, respeitada. Sr. Mauro desligou o motor e saiu do carro com uma expressão de incredulidade e gratidão. Jéssica, disse ele, sua voz carregada de emoção. Eu devo a você um pedido de desculpas. E muito mais que isso. Ele fez uma pausa, como se estivesse reorganizando toda a sua percepção sobre a jovem que havia subestimado por tanto tempo. Carlos se aproximou, suas mãos ainda sujas de graxa das tentativas fracassadas de diagnóstico. Jéssica, eu fui um idiota. Todas aquelas piadas, todos aqueles comentários. Você é melhor mecânica que qualquer um de nós. Suas palavras saíram com dificuldade, carregadas de um arrependimento genuíno. Roberto, o veterano da oficina, balançou a cabeça em admiração. Em 40 anos mexendo com carros, nunca vi alguém diagnosticar um problema tão rapidamente e com tanta precisão. Você tem um talento extraordinário, Jéssica, um talento que nós desperdiçamos por preconceito. Antônio, o homem de poucas palavras, se aproximou e simplesmente disse, "Respect." Para ele, aquela palavra resumia tudo o que precisava ser dito. Senhor. Mauro olhou ao redor da oficina, observando seus funcionários, depois voltou seu olhar para Jéssica. A partir de hoje, as coisas vão mudar aqui. Jéssica, quero que você trabalhe como mecânica. Salário de mecânica, responsabilidades de mecânica, respeito de mecânica. Você merece isso há muito tempo. Lágrimas se formaram nos olhos de Jéssica, mas eram lágrimas de alegria, de alívio, de vitória. Obrigada, Sr. Mauro. Obrigada por me dar essa chance. Sua voz tremia ligeiramente, carregada de toda a emoção acumulada ao longo de anos de luta silenciosa. Nos dias que se seguiram, a dinâmica da oficina Torque Rápido mudou completamente. Jéssica não era mais a moça da limpeza. Era a mecânica que havia surpreendido a todos com seu conhecimento extraordinário. Os colegas, que antes a ignoravam, agora buscavam sua opinião em casos difíceis. Carlos, transformado pela experiência, tornou-se um dos maiores apoiadores de Jéssica. Você me ensinou uma lição que eu nunca vou esquecer, disse ele um dia. Nunca mais vou julgar alguém pelo que aparenta ser, mas pelo que realmente é capaz de fazer. A história de Jéssica se espalhou pela cidade. Clientes começaram a procurar especificamente por ela, impressionados com sua competência técnica e sua capacidade de resolver problemas complexos. A oficina Torque Rápido ganhou uma reputação ainda melhor e Sr. Mauro se orgulhava de ter descoberto um talento tão excepcional. Jéssica finalmente havia encontrado seu lugar no mundo. Não precisava mais esconder seus conhecimentos, não precisava mais suportar humilhações, não precisava mais sonhar em silêncio. Seu talento, que havia permanecido oculto por tanto tempo, agora brilhava como uma estrela, inspirando outros a acreditarem em si mesmos. A mãe de Jéssica, Dona Maria, chorava de orgulho todas as noites quando a filha chegava em casa, contando sobre seu dia de trabalho. Seu pai estaria tão orgulhoso, ela dizia sempre. Ele sempre soube que você era especial. E assim, numa segunda-feira caótica que começou com problemas e termine com transformação, Jéssica Almeida provou que o talento não tem gênero, que a competência não tem aparência e que às vezes basta uma única oportunidade para mudar uma vida inteira. Sua história se tornou um exemplo de que nunca devemos subestimar as pessoas ao nosso redor, pois nunca sabemos que talentos extraordinários podem estar esperando apenas uma chance para brilhar. O silêncio, que uma vez falou mais alto que o preconceito, havia se transformado no som mais belo de todos. O reconhecimento merecido de quem nunca desistiu de sonhar. Se você chegou até aqui e quer ver mais histórias como esta, convido você a se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma história. Deixe um like para que possamos continuar compartilhando mais histórias como esta.